Bom dia a todos. Vamos nos acomodar em nossas cadeiras, trazer a nossa presença para o ambiente, sentir as palavras que hoje serão ditas aqui. O meu nome é Aline, hoje eu tenho a abertura e eu vou usar o livro de psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio, chamado Jesus no Lar. Esse é um excelente livro para a abertura do culto de evangelização no lar. E nós vamos ler a passagem de número 31, intitulada A Razão da Dor. Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, ergueu a voz para indagar do mestre por que motivo se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo? Então Raquel queria entender por que as dores eram encontradas por nós, seres humanos, e por que nós nos afligíamos com muitas dessas dores. E é uma questão muito atual. Quem de nós nunca passamos por dores nas quais nos afligimos e questionamos a Deus por isso? Porém, Jesus, com a sua benevolência, olha então a Raquel e começa a dissertar. Raquel ainda pergunta a ele: não era o homem de criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vale a pena? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Gente, são perguntas muito atuais. Quem de nós nunca fizemos essas perguntas no momento do pico da aflição? Daí Jesus, com aquele carinho, com aquele amor que ele tem por todos nós, começa a dissertar, começa a falar. A razão da dor humana procede da proteção divina. Como assim? Raquel então deve ter pensado assim: como, gente? Como que Deus vai me protegendo, aceitando que eu passe por dores? E Jesus continua: os povos são famílias de Deus, que à maneira de grandes rebanhos são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. O que Jesus quis dizer com isso? Que caminho que é esse? A terra então é a escola. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Aguilhão é uma ferramenta pontuda que os pastores usam para fazer com que as ovelhas se movimentem. Alguns instantes se escoaram mudos e o mestre voltou a ponderar. O mestre percebeu que muitos na assembleia para a qual ele falava não haviam entendido a sublimidade das palavras dele. E com o carinho, com o amor dele, ele então começou a contar uma historieta. E a história era a seguinte: reparando, porém, que a assembleia de amigos lhe reclamava explicação mais ampla, elucidou fraternalmente. Um anjo, por ordem do eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum desde o nascimento. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, a sorrir e a repousar, e a auxiliar-se nos braços maternos. Sem afastar-se do protegido dia e da noite, deu-lhe as primeiras lições da palavra e em seguida orientou-lhe os impulsos novos, favorecendo-lhe o ensejo de aprender e raciocinar, a ler, a escrever, a contar. Afastava-o hora a hora de influências perniciosas ou mortíferas de espíritos infelizes que o arrebatariam, por certo,
para a sorvedoura morte, soprando-lhe os pensamentos e ideias iluminadas aos clarões do infinito bem, antes de milhões modos de socorro imperceptível, garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo. Dava-lhe medicamentos invisíveis por intermédios do ar e da água, da vestimenta e das plantas. Vezes sem conta, salvou-o do erro, do crime e dos males sem remédios que atormentavam os pecadores. Até aqui, pessoal, nós vemos que o anjo protegia esse homem e fazia com que tudo acontecesse para o bem maior dele e que não existisse nenhum tipo de sofrimento na vida desse indivíduo. Ele induzia os pensamentos bons, ele fazia de tudo para que esse homem continuasse na linha reta sem sofrimento. Dando continuidade, ao amanhecer, o pajem celestial ocorria atento, preparando-lhe dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação e o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor para melhor preservar-lhe os dons. Ao anoitecer, postava-lhe a cabeceira, amparava-lhe o corpo contra o ataque dos gênios infernais, aguardando com maternal cuidado para as doces instruções espirituais aos momentos do sono. No transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliou-o a selecionar as emoções e a situar-se em trabalho digno e respeitável. Clareou-lhe o cérebro jovem, insuflou-lhe entusiasmo santo, rumo à vida superior. E estimulou-o a formar um reino de satisfação e serviço, progresso e aperfeiçoamento num lar. O homem, todavia, nunca se lembrava de agradecer às bênçãos que o cercavam. Fez-se orgulhoso e cruel diante de todos os interesses alheios. Então, vamos chamar a atenção mais uma vez para isso. O anjo proporcionava tudo a este homem, do momento que ele acordava ao momento que ele dormia. Esse homem não via os pequenos milagres na vida dele. E esse homem nunca lembrava de agradecer. Além disso, ele também sempre estava querendo mais. Ele era orgulhoso, ele tornou-se cruel diante de todos os interesses alheios. Ele tornou-se uma pessoa voltada, ensimesmada, que voltava o olhar sempre para ele mesmo. Ele que retinha tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por seu devotado e incrível benfeitor. Ele deixou então o orgulho e o egoísmo tomar conta dele mesmo. Quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal, que determinava a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor do injusto e indiferente. Vamos trazer esse pensamento para dentro de nós. Vamos avaliar os nossos movimentos. Vamos avaliar os nossos movimentos. Como somos nós? Nós estamos sendo esse homem? Ah, mas eu não tenho tudo que eu quero. E nós precisamos de ter tudo que queremos? Seria viável a nós e a nossa atual encarnação termos tudo que queremos? E não estamos sofrendo então por querer coisas que não precisamos? Não estou dizendo aqui que nós não temos que querer coisas. Mas que tal pensar na edificação moral? Nós estamos trabalhando a rumo disso? Nós estamos agradecendo a tudo que temos? Até mesmo as dificuldades? Quem é que nunca aprendeu com uma dificuldade?
Quem aqui vai ser capaz de dizer que durante aquele momento extremamente difícil, você não aprendeu uma grande lição? Que seja ela pequena, mas quem aqui terá coragem então de dizer? E se tiver, é totalmente ok, mas é legal a gente voltar e reavaliar. O anjo se afligiu por ver então este homem passar por essas aflições. Ele procurava levantar-lhe o ideal de bondade quando um anjo maior se aproximou dele e ordenou que o primeiro dissabor do tutelado, endurecido por excesso de regalias, se convertesse em aflição. Rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz para com todos, fazendo-se então preciso colaborador do Pai na criação. Fim da historieta. Esperou Jesus que Raquel expusesse algumas dúvidas, mas emudecendo a servidora, dominada pela meditação que os ensinamentos da noite lhe sugeriam, o culto da Boa Nova foi encerrado com ardente oração de júbilo indefinível. Nós temos tudo o que precisamos. Cabe a nós desenvolver as virtudes imortais que aqui estão, com a ajuda da espiritualidade maior e com a orientação do Mestre Jesus, estando abertos para ouvir essas mensagens e trilhar no caminho reto, chegaremos sim ao encontro da Boa Nova do Cristo. Quem quiser saber um pouco mais sobre as aflições que a vida traz, no capítulo 5, intitulado Bem-aventurados aflitos, vai ser bem mais explicado. Mais uma vez, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Ele vai falar sobre a justiça das aflições, causas atuais das aflições e por aí em diante. Neste momento, gostaria de pedir que todos elevassem o pensamento ao Cristo, trazendo a imagem do Divino Mestre aos olhos e ao coração de cada um de nós, pedindo a Ele que no dia de hoje os nossos ouvidos estejam abertos e o nosso coração esteja de portas escancaradas para ouvir e absorver as mensagens aqui expostas e tenhamos força e coragem para que possamos colocá-las em prática, daí então cultivando as virtudes de vida eterna, paciência, humildade, amor ao próximo e amor a nós mesmos. Jesus querido amigo mestre, fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. O Livro dos Espíritos está com Carlos e o Evangelho com a Lu. Fiquem com Deus. Bom dia. Estão me ouvindo? Vamos passar agora, gente, para o estudo do Livro dos Espíritos, tá? Esse é o momento que quem está aqui na frente não trabalha sozinho. Todos nós vamos ter que botar a cabeça para trabalhar, para pensar, para poder melhor assimilar as questões que virão hoje. Na abertura, no Evangelho, é mais um trabalho de exposição das pessoas que estudaram, se prepararam para expor
determinado assunto. Agora, no livro dos Espíritos, eu estou aqui só como facilitador, tá? Quem está aqui no livro dos Espíritos está só facilitando um trabalho que é de todos nós. Nós estamos na pergunta 626, aonde Kardec pergunta a espiritualidade. Deixa eu voltar só na 625, para a gente só recapitular e relembrar rapidinho o que é que foi falado na semana passada. 625. 625 é aquela pergunta mais difícil que tem no livro dos Espíritos. Quem é que sabe qual é? É a mais longa, a resposta mais longa que tem no livro dos Espíritos. Kardec pergunta à espiritualidade qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. É difícil a pergunta, né, gente? Não é? O modelo perfeito que Deus enviou aqui para que a gente possa seguir. Jesus. É a resposta mais longa que tem no livro dos Espíritos. A espiritualidade fala, vede Jesus. Ele é o melhor exemplo que teve para nós. É ele que a gente quer ser um dia. Porque Deus a gente não pode ser. Mas a gente pode estar com ele e ele conosco, como Jesus nos falou. Eu estou com o Pai e o Pai está comigo. Então, é ele que a gente quer ser. Ele é o nosso alvo. Então, essa pergunta o Luiz falou na semana passada e vamos dar continuidade aqui na 626. Aí Kardec pergunta, só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis era só por intuição dos homens? Kardec pergunta, olha, antes de Jesus, a gente só sabia das leis naturais, as leis divinas de Deus, por Jesus? Como é que era antes de Jesus? Quem pode me ajudar? Lucas? Não sei. Sabe, todo mundo sabe aqui. Como é que era antes de Jesus a humanidade? Como é que era a humanidade antes de Jesus pisar aqui há 2.000 anos atrás? A gente sabe que a humanidade remota a mais de 6.000 anos. Então, Jesus apareceu aqui há só 2.000 anos atrás. E nesse período de mais de 4.000 anos, como é que era? Não, como é que a humanidade tinha a intuição de Deus? Os profetas. 500 anos, aproximadamente 500 anos, não, 1.500 anos antes de Jesus, veio Moisés. E ele trouxe o decálogo, né, os 10 mandamentos, que foi uma das primeiras psicografias, né, numa pedra. Ele trouxe aqueles ensinamentos e, junto com isso, ele criou as leis mosaicas, que eram as leis civis, para aquele povo que estava saindo do Egito e indo para a Palestina. Então, mas antes mesmo de Moisés, os seres humanos, eles sempre, Jesus ele fala aqui na resposta, sempre foi enviado pelo Pai pessoas para trazer ideias, espíritos um pouco mais adiantados, para trazer ideias novas para que a humanidade fosse crescendo. Isso sempre existiu. Então, a primeira resposta dele foi Deus. Muito antes de Moisés, quando ainda, talvez até no primitivismo, antes um pouco, o ser humano já tinha intrínseco nele a essência de Deus. E quando ele falou Deus, disse que eles cultuavam Deus, o sol, a lua. A natureza. Porque Deus está na natureza. A natureza está em Deus e Deus está na natureza. Gente, olha para lá para fora o dia bonito que está. Olha o dia bonito que está lá fora. Deus está em todo canto. Aqui ele vem falar que Deus está presente do átomo até os anjos.
Deus está escrito em tudo isso. Todos os seres, nós somos criações de Deus. Fomos criados por Deus. Carregamos o DNA dele. Do mesmo jeito que as crianças, quem é pai aqui, as crianças têm o DNA de vocês, nós somos crianças de Deus, filhos de Deus. Nós temos o DNA divino. Toda a criação. E ele fala aqui, Miramês, ele vem falar aqui, que desde o vírus, desde a bactéria, desde o átomo, até o anjo, até o arcanjo, todos nós carregamos esse DNA. Então, nós sabemos, intrinsecamente nós sabemos disso, mas, à medida que vamos evoluindo, que vamos amadurecendo, vamos aperfeiçoando essa ideia. Então, como o Lucas falou ali, cultuavam deuses, o Deus Sol, o Deus da Lua, o Deus do Trovão. A partir do momento que fomos desenvolvendo, vamos aprendendo que aquilo ali são fenômenos de um único Deus. Então, a resposta da espiritualidade. Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? A espiritualidade respondendo para Kardec. Todo canto está escrito as leis de Deus. Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Então, desde o princípio, aqueles que tiveram condições de parar e analisar, conseguiu encontrar, de uma certa forma, resposta. Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-la logo as que quis procurar. Então, mais uma vez, escrito no livro da natureza, em todo canto da natureza está escrito a presença de Deus. Por isso é que os preceitos que se consagraram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância da doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Então, sempre, desde o princípio, que essas leis estão na natureza. A partir do momento que a gente vai amadurecendo, a gente vai criando capacidade, vai tendo capacidade e criando mecanismos para que a gente possa entender. Basta ver Jesus, há 12 mil anos, ele falava por parábolas. Por quê? Porque a humanidade ainda, apesar de já estar mais adiantada, um pouco evoluída, ela não estava pronta para entender tudo. Então, ele falando por parábolas, cada um entendia de uma forma. Cada um ia entender de uma forma. Não que tivesse errado a forma como uma pessoa entendeu, mas, dentro do grau de conhecimento de cada um, a gente ia absorvendo isso aí. E aí, a gente pega o Miramês, né? Eu gosto de trabalhar com o Miramês porque ele se aprofunda dentro da resposta da espiritualidade. Então, o que é que Miramês vem falar? Antes de Deus foram reveladas gradativamente em toda a terra, por meio de todos os povos. Todavia, passaram por Jesus. Todas essas pessoas que vieram antes de Jesus e continuam vindo até hoje, tudo passou por ele. Jesus é o responsável por esse planeta, é o governador desse planeta. Nada acontece nesse planeta sem a permissão de Jesus e da espiritualidade que trabalha com ele. Vamos colocar assim, dos assessores de Jesus, que são os espíritos puros e evoluídos que trabalham com ele. Somente ele foi capaz... Desculpa, eu pulei aqui. Levando o seu calor aos corações dos missionários encarregados dessa missão. Somente ele foi capaz de revelar aos homens a doutrina na sua pureza lirial, pureza de um lírio. Então, só ele
quando teve aqui há 12.000 anos, foi que teve condições de realmente passar tudo isso aí na sua pureza. Por quê? Porque ele é o espírito mais puro que passou aqui. Então, por mais que viesse antes de Jesus, que viessem os profetas, os missionários, ele não tinha a pureza de Jesus. Então, por mais que eles quisessem se esforçar em nos transmitir, em nos ensinar, eles não tinham ainda a condição que Jesus teve e tem de nos passar aquilo com aquela pureza. Os seus seguidores não conseguiram por falta de capacidade espiritual no comando das ideias e por lhe faltar a maturidade divina na vivência do que falavam. Ao espírito, mesmo que certa elevação quando internado na carne, lhe falta a sensibilidade apurada para a filtragem dos conceitos mais requintados, como distribuiu o mestre dos mestres. Gente, o espírito, por mais elevado que ele seja, quando ele encarna, quando ele está no corpo físico, para ele ter esse contato, para ele conseguir repassar, fazer o trabalho como médium, ok? Repassar esse ensinamento que vem do superior, a carne influencia. O corpo carnal que nós temos, ele influencia nessa mensagem. Mas Jesus, o corpo dele, o perispírito dele, era fora do normal que nós conhecemos. No livro Universo e Vida, ele fala que foi preciso 500 anos para se preparar o perispírito de Jesus, para ele encarnar aqui. Porque Jesus não tinha mais perispírito, Jesus não tinha mais matéria, era espírito puro, era só luz e energia. E ele fala que foi preciso pegar os elementos mais sutis da natureza. Os elementos mais sutis, mais puros da natureza do nosso planeta foram recolhidos para compor o perispírito de Jesus. Então, ele não tinha influência da matéria, ele não sofria influência da matéria. Como ele falava, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Era direto. Os missionários da verdade somente anunciavam de acordo com a capacidade do que ouvem. Em todos os tempos houve alertas e admiráveis em todos os países do mundo. E no que se refere à vida espiritual, mas os ouvintes não registraram do modo que era anunciado, por lhe faltar preparo e para tal entendimento. Então, além disso aí, além de ter a influência daquelas pessoas que estavam transmitindo os pensamentos, tinha também a nossa maturidade. Nós, naquela época, nós não tínhamos maturidade suficiente para absorver isso aí. Como muitas pessoas hoje em dia ainda não têm. Então a gente continua entendendo o que vem, as verdades que tem aqui no Livro dos Espíritos, cada um entende de uma forma diferente. A gente lê, eu estou lendo aqui, para quantas pessoas tem aqui? Umas 40 e poucas, 50 pessoas, mas cada um vai entender de uma forma diferente. Porque cada um está num nível de conhecimento diferente. Os tempos passaram, mas a verdade não passa. As leis da natureza, as leis de Deus, elas não são imutáveis. Ela é eterna. O que muda são as leis dos homens. Essa muda o tempo todo. Mas a lei da natureza, ela nunca muda. Ela fica por ser verdade e, do momento certo, nasce nos corações dos homens, de maneira a fazer ambiente para todos os pregadores mostrar que os homens devem ouvir. Então, ela fica no nosso coração. Por mais... Cadê? Como é o nome do teu menino? Do menininho que está aí? Oliver. Por mais... Ele está escutando tudo isso. Por mais que ele não tenha condição de escutar, de entender o que está sendo falado aqui, no momento certo, essa semente que está sendo guardada
no inconsciente dele, isso aí vai eclodir. Isso vai estourar. Mais para frente, quando ele pegar um livro para estudar, um livro espírita, alguma coisa para estudar, aquilo ali vai fluir com uma rapidez muito maior. Pode ter certeza. Eu estou falando disso porque foi assim comigo. Eu, quando era criança, da idade dele, eu ia para as casas espíritas, que na época não tinha evangelização infantil. Eu participava no meio de adultos. Então, escutei a vida toda o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Hoje em dia, quando a gente pega para ler, quando a gente pega para estudar, as coisas fluem numa rapidez, coisas que a gente nunca leu antes, mas flui com uma facilidade muito rápida. Por quê? Porque isso já está guardado no nosso banco de dados. E é assim com a humanidade. É assim com todo mundo. No dia que você disser, não, daqui para frente eu vou mergulhar de cabeça e vou querer fazer dessa forma, aquilo ali já está guardado em você. É muito mais fácil. É por isso que se encontram muitas verdades adulteradas em todo o mundo, entre todos os povos, mas como agora estamos mais amadurecidos, a verdade está chegando como luz a despertar os corações para o céu dentro de cada ser. Então é que ele vem falar aqui, que todos esses ensinamentos que foram trazidos durante os séculos e séculos e séculos, houve muita adulteração. Aquelas pessoas, os religiosos do passado, eles adulteraram muita coisa. A mediunidade, a vida após a morte, é um conhecimento que várias outras religiões têm. Mas hoje em dia, para eles chegarem e dizer, não, isso aí existe, eles vão ter que mudar todos os conceitos deles. Então, ainda não é propício para eles fazerem isso. As leis de Deus, tornamos a dizer, está escrito em toda a consciência, como igualmente em todas as coisas. Basta ao homem interessar-se pela essa descoberta, que ela vai aparecendo para os de boa vontade. Olha aqui o que tinha falado. As leis se expressam em todos, desde o vírus até o espírito puro, que estão em toda a divindade. A diferença é que o vírus somente assimila o que pode. E o anjo, dentro da sua capacidade espiritual, entende do modo que o seu tamanho admite. Então, uma criança entende na capacidade que ela tem, infantil. Mas um adulto que já se preparou, que já estudou, ele vai entender aquilo de forma diferente. É o que ele fala aqui, do vírus e do anjo, do arcanjo. A Aline falou, na abertura dela, que nós temos tudo que precisamos. Não falou isso? Não foi uma das frases que ela falou? Inclusive Deus, a gente tem Deus dentro da gente. Deus está dentro de cada um de nós. Basta a gente deixar esse Deus explodir, desabrochar dentro da gente. Se a gente tem o DNA dele, a gente tem ele. Tem uma parte dele. É bom que prestemos atenção, pois bem junto de nós, convivendo conosco todos os dias, há sempre alguém a nos revelar as leis de Deus. Sempre tem pessoas dentro de nós a revelar as leis de Deus. Seja o nosso companheiro, como fala a parábola, quem foi o próximo? Seja na natureza. Olha lá para fora. Lá em casa o jardim está todo florido. Há 2 meses atrás era tudo, não tinha nada. Não tinha nada. Hoje o jardim está todo florido. Tudo verde, tudo bonitinho. Se uma pessoa chegasse, uma pessoa que nunca passou aqui nesse país, nunca veio aqui nesse país, chegasse aqui há 3 a 4 meses atrás, ia dizer, nossa, que coisa mais feia esse país, que é que todo mundo vem buscar aqui? Porque só tem
pedaço de pau. Lá em Vermont, uma vez a gente foi visitar a gente gosta, todo ano a gente vai dar um pulo em Vermont. Tem um conhecido nosso que tem casa lá nas montanhas e uma vez por ano a gente vai para a casa dele, ele empresta e a gente vai para lá passar alguns dias. E lá tem umas vinícolas e a gente gosta de ir para essa vinícola. E uma vez a gente foi lá já no fall, não, na primavera. E eles chamam de stick season, porque só tem pedaço de pau, os sticks para cima. Mas se você for lá nessa época, ou no verão, você vai ver a coisa mais linda do mundo. Todo ano, a natureza morre e reencarna. E renasce. Todo ano. Carlos, até mesmo porque a lei da destruição é uma lei divina. É uma lei divina. Ela faz parte da evolução. Aham. Então, fica ali só a raiz. O que é a raiz? Somos nós. É o nosso espírito. A gente desencarna, aquilo que a gente aprendeu, a nossa matéria vai embora. Fica no planeta. É distribuída de uma forma ou de outra no planeta. Mas a nossa raiz, a nossa essência, nosso espírito, ele permanece. Quando a gente reencarna de novo, aquele nosso espírito com um corpo novo, aquele espírito que a gente tem, ele já está mais forte. Ele já nasce com mais experiência. Ele já renasce. Lógico que o espírito não renasce, né, gente? Mas nós renascemos com mais experiência, mais forte, com uma nova vida. E assim a natureza. Quando chega a primavera, ela eclode, estoura aí, é flores para todo canto, bem mais forte do que era na season anterior. O Luiz quer falar uma coisa. Não, porque, veja só, quando os espíritos respondem a Kardec, ele fala assim, que por isso é que os preceitos que consagram foram desde todos os tempos proclamados pelos homens bem. E também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompleto alterado pela ignorância da doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Né? Nós temos o quê? No Ocidente, vemos Sócrates, que veio 400 anos antes de Cristo. Ele trouxe o ensinamento moral para o mundo ocidental. No mundo oriental, tivemos Siddhartha Gautama, que é o Buda. Tivemos o Buda. Viveu na Índia proclamando essas verdades morais ali, porque o conhecimento moral é o que vai importar para tudo isso, né? Por isso que nós não conseguimos adulterar esse sentimento. Nós colocamos aí muitas coisas dentro do Evangelho, principalmente no mundo ocidental que nós conhecemos, quando Jesus disse, toda árvore que meu pai não plantou, essa é arrancada. Ele já foi advertiu que todas as coisas que não são de cunho moral seriam retiradas. Então só ficou a parte moral. Se nós observarmos o Alcorão, é um dos livros mais belos que já foi escrito também. Mas o homem intrometeu tantos pensamentos imperfeitos do homem neste livro que acabou ficando misturado. Então, no Alcorão, lá para o Oriente, na Índia, tivemos Buda 400 anos antes de Cristo também. Então, esses homens que compreenderam, eles falam assim, na resposta que eles dão, esses homens que já compreenderam e passaram a dominar o sentimento por ter visto na natureza a lei divina, colocaram para os homens. Né? Por isso é que é interessante nós observarmos. Hoje nós estamos tendo esses ensinamentos porque eles já deixaram antes. E com o conhecimento da doutrina espírita que temos hoje, nós vemos que há essa programação. E como você mostrou, o Cristo é o governador do nosso planeta. E esses apóstolos, esses prepostos do Cristo estão com ele nessa equipe planejada, os assessores do Cristo. Né? Por isso é que nós temos hoje esse embasamento. Agora, como é que nós vamos processar esse embasamento que eles nos deram através da doutrina espírita?
qual o desenvolvimento moral que nós podemos adquirir com esse ensinamento que temos? Aí você já está partindo para a próxima pergunta. Calma. Quem quer mais falar? Lucas, Lucas, tem uma pergunta. vamos lá. Se o espírito, quando ele reencarna em outro corpo, se ele tem a noção de que ele é reencarnado, de que ele está em outro, assim, de que ele tá em outro corpo. Se ele tem essa noção. Depois que ele reencarna ou antes? Depois que ele reencarna. Olha, quando a gente reencarna, eles passam meio com uma borracha para apagar as ideias que a gente tem naquele momento. Chama-se o véu do esquecimento, certo? Por quê? Por que isso acontece, Lucas? Porque nós, não é útil para a gente se lembrar do nosso passado. Por quê? Se a gente só cresce, se a gente só evolui, o nosso passado não é tão bonito quanto o nosso presente. Certo? Se a gente só está evoluindo, então quer dizer que hoje em dia a gente está na nossa melhor versão. Hoje em dia a gente está com como se a gente tivesse update. A gente está na nossa melhor versão. O que ficou para trás não é interessante. Para algumas pessoas, quando isso é interessante, é revelado através de sonhos, através de memórias, de déjà vus, de vários outros termos que é usado, mas só quando é interessante para o espírito. Mas sim, a resposta é sim. Porque se você parar para observar, quantas crianças que nascem hoje já tocam piano e faz mil e uma coisa, você fica olhando. É o conhecimento. Mas se você olhar para você mesmo, você não importa. Ela tem que preocupar com ela, você tem que preocupar com você. Se você olhar para você mesmo, você vai ver que você já tem uma intuiçãozinha. Tem algo mais além daquilo que você quando é interessante. Mas para Quando, quem quer ver, né? Tem muitas crianças que lembram do próprio passado. Tem muitas crianças. Tem. Existe muito, mas voltando, quando é interessante para aquele trabalho, a grande massa da população da humanidade, não. Mas é porque eles não enxergam, cara. É porque não veem isso. Se você parar para olhar para si mesmo, você vai ver que tem algo além daquilo que você conhece, daquilo que você... É só olhar para si mesmo. O problema é exatamente isso, que a gente fica olhando aquela criança, aquele fulano, que ele esquece de olhar para si. A gente tem que olhar para si próprio. Eu vou tentar terminar aqui, que eu só tenho mais 2 minutinhos, terminar aqui, pelo menos essa questão. Aí ele continua. Gente. Somos instrumentos de Deus para a felicidade de todos. Olha que coisa importante. Somos instrumentos de Deus para a felicidade de todos. Graças a Deus, o Cristo já é conhecido por parte da humanidade. Falta a vivência dos seus luminosos preceitos para a verdadeira integração da luz e da verdade. Os tempos são chegados e esses tempos mostrar-nos-ão em plena claridade que Jesus é o nosso guia para encarnados e desencarnados e que nos assistiu desde o nosso princípio, quando despertamos para a razão. Jesus, sendo guia e protetor da terra, na sua plenitude espiritual, certamente que usa uma grande falange de espíritos elevados para a disseminação das verdades que deve anunciar e mesmo para reviver as que já foram anunciadas e reavivar a luz dos corações, ou seja, fazer o evangelho brilhar novamente pelos processos mediúnicos, onde a vida cresce e a esperança mostra a alegria de viver no amor. Jesus, olha que frase bonita, gente. Olha que frase bonita. Para mim, é uma das mais bonitas frases que tem aqui nessa passagem de Miramês. Jesus é o amor de Deus a se derramar sobre todas as criaturas na terra. E as que caminham com ela sem o corpo físico. Então, ele vem falar que Jesus é o verdadeiro amor de Deus. Quer conhecer o amor de Deus? Olha Jesus. As revelações são constantes,
mas pacientes, obedecendo à maturidade das almas, para não violentarem seus sentimentos. Essa é a vida que se transmuta em paz e consciência. Bem, gente, acabei no ponto cronometrado. A gente vai passar agora para o Evangelho com a Luciana Milan. Lembrar aos trabalhadores e estudantes que a gente vai ter uma reuniãozinha hoje, depois da cafeteria, tá? Depois da cantina. E agradecer mais uma vez a presença de todos, ok? Boa semana para todos, gente. Bom dia, gente. Então vamos lá, né? Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso capítulo de hoje é o capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E a parábola que a gente vai estar estudando, muito interessante, né? Vem casando muito, inclusive, com o Livro dos Espíritos. Normalmente eu sempre percebo essa conexão, muito com a lição de abertura, um pouco com o Livro dos Espíritos e aí o Evangelho. Mas hoje o Evangelho e o Livro dos Espíritos estão bem casados. Então tá. Parábola do festim das bodas. Vamos ler e vamos estudando juntos. Essa parábola que eu acho que só faz sentido mesmo quando você a estuda de uma forma mais aprofundada. Falando ainda por parábolas, Jesus disse-lhes: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus, à sala das bodas. Se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com o homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Bom, isso está em Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Então, essa parábola, por que eu achei que o Evangelho hoje tem muito a ver com o que o Livro dos Espíritos nos trouxe? Porque vem nos dizer justamente isso. Jesus nos trazia ensinamentos em parábolas. Era uma forma dele colocar uma semente, plantar uma semente para a gente, de conhecimento, de leis. Eram ensinamentos transcendentais que ele estava plantando ali naquela época. Ou seja,
pode ser que as pessoas daquele momento ainda não as entendiam. Provavelmente, com certeza, muitos não entendiam. Até hoje a gente não está entendendo, né? Mas já começamos a ter um conceito um pouco melhor. Porém, eram ensinamentos transcendentais, eram leis divinas. Logo, não importa se foi há 2.000 anos atrás ou daqui 10.000 anos, essa lei vai ser a mesma. Esse ensinamento vai trazer a mesma essência, de formas diferentes, de acordo com o que a gente está apto a compreender. Naquela época, a gente compreendia pouco. Naquela época, eu ainda não tinha o conhecimento espiritual que hoje nós, humanos, temos. Porém, a semente foi plantada, a parábola foi trazida. E assim, todas elas. Hoje, a gente já começa a compreender de uma forma diferente. Da mesma forma que daqui 10.000 anos, quando alguém estiver estudando essa parábola, provavelmente existe ainda muito mais nela do que a gente hoje consegue compreender, logicamente. Então, vamos lá, vamos quebrar essa parábola para ver o que faz sentido nela. Primeiramente, naquela época, ou até antes um pouco, o termo bodas, o termo casamento, tinha a ver com a nossa conexão com Deus. O nosso casamento com Deus. A minha conexão, o meu grau de comunhão com Deus. Então, bodas, casamento, não era uma coisa que era usada somente para a união entre duas pessoas. Era para primeiramente, a minha comunhão com Deus. Também, o termo prostituição, naquela época, não tinha um cunho sexual. Tinha a ver com a minha desconexão com Deus. Então, eu estava prostituída, quer dizer que eu estava sem conexão com Deus, extremamente afastada das leis divinas. Então, quando ele fala, os primeiros convidados, né? Os servos foram lá e chamaram os primeiros convidados, aqueles todos que o rei gostaria que estivessem no seu casamento. Quem eram esses primeiros convidados? Aliás, sim, eram os hebreus. Os hebreus, que foram aquelas pessoas que a gente sabe que Deus enviou Moisés naquela região para trazer sobre Deus, conhecimento sobre Deus, que até então não se era conhecido, que a gente sabe que hoje Jesus veio para trazer um pouco mais de conhecimento e esclarecimento para a gente sobre as leis mosaicas. Mas aquele povo que a gente sabe que os hebreus foram os escolhidos para que a mensagem chegasse primeiro, para que eles pudessem, então, espalhar a mensagem de Deus com o resto da humanidade. Porém, o que aconteceu? Eles ficaram muito presos ao culto, à coisa material, e a essência se perdeu. Então, Deus enviou os profetas, não foi muito bem do jeito que se esperaria, mas a gente sabe que sempre tem um plano B com a espiritualidade, né? Então, os enviados do rei, quem eram? Não tem problema. Eram os profetas abrindo a trilha. Então, os enviados do rei, os profetas, que eram Moisés, e todos aqueles que vieram trazer sobre Deus para a gente, eram aqueles que iam abrindo a trilha para a gente. Aqui que é o caminho. Venha se você quiser. Na parábola, então, os convidados que se recusaram, as pessoas que falaram assim, não, eu não posso hoje porque eu tenho que ir para o meu negócio, eu tenho que voltar para minha casa, ao invés de ir na sua boda, na comunhão com Deus. Quem eram essas hoje? Hoje são as pessoas que se perdem com as coisas terrenas, as coisas mundanas, as coisas que fazem com que a gente realmente se perca dessa conexão com Deus. Tudo bem. Então, quando a gente está nessa situação, quando a gente está
sabe, a gente sabe que a gente precisa seguir. Hoje, a gente tem Jesus, como o Carlos nos trouxe, foi o maior exemplo, né, que Deus enviou para que a gente possa seguir. Foi o que veio trazer para a gente claramente, às vezes não tão claramente, através das parábolas, mas de acordo com o que ele fazia, a gente sabia exatamente o que a gente deveria fazer para vestir a túnica nupcial. O que vem a ser a túnica nupcial? Por que, então, que o rei chamou aquelas pessoas, fala assim, chama quem você achar, os bons e os maus, pode trazer todo mundo. Mas, de repente, ele entra e vê uma pessoa que não está vestido da forma apropriada e fala, não, prenda seus pés, ataie os pés e as mãos e jogue lá na fogueira. Mas não faz sentido? Você não mandou chamar todo mundo, os bons e os maus? Por que agora você está criticando esse que está aqui sem a túnica? Quando a gente é convidado a algum lugar, a gente pode até ser convidado sem ter mérito, mas quando a gente vai àquele lugar, a gente deve se comportar como um convidado de uma forma apropriada. Eu posso vir aqui no centro espírita vestida da mesma roupa que eu vou para a praia? Eu posso ir para o trabalho vestido com a roupa que eu acordei, de pijama? Ou seja, convidado todos podem ser, mas isso não quer dizer que eu vou estar ali naquele lugar de uma forma apropriada. Então ele chamou, chame todos, bons e os maus. Eles vieram sem prestar atenção se eu era apto para estar naquele lugar, daquela forma, naquela situação. Então o rei fala, você não está vestido de túnica nupcial. Ou seja, você não está apto. O sentido espiritual disso, o sentido dessa mensagem é, eu não estou apta espiritualmente, eu não tenho pureza no coração suficiente para estar no casamento, para estar na minha conexão 100% com Deus. Eu preciso me preparar para aquilo. Eu preciso estar com o coração limpo, eu preciso estar com as minhas vicissitudes buriladas. Eu preciso me autoburilar, como dizia Emmanuel. Eu preciso me preparar. Tudo bem. Então o rei falou, não, esse aqui você pode atar as mãos. O que quer dizer isso? Atai as mãos e os pés. À medida que eu não estou preparada espiritualmente, à medida que eu ainda falho muito, à medida que eu ainda continuo repetindo os mesmos erros na minha vida, o que acontece? Atai os pés e as mãos. Quando eu reencarno, eu venho com certas limitações, muitas vezes. Sejam elas físicas, sejam elas materiais, sejam elas familiares, o que quer que seja. Eu tenho essas limitações, que é uma forma da espiritualidade me auxiliar para que eu possa parar de cometer tantos erros do mesmo jeito que estão me atrasando, que estão piorando a minha situação. A gente sabe que a gente não regride espiritualmente, mas a gente pode se encalacrar tanto que aquele processo vai ficando cada vez mais complicado. Então, atai os pés e as mãos, quer dizer, vamos dar uma limitada em você para que você possa parar de cometer esses mesmos erros que estão te atrapalhando. Ok. E aí, lançai-os nas trevas exteriores, lá haverá prantos e ranger de dentes. Isso é o que? É um castigo de Deus? Nós vamos sofrer com pranto, ranger de dentes? Ou, quando eu tomo consciência dos meus erros, quando eu tomo consciência de que eu estou fazendo mal, eu sofro. Quando eu tomo consciência, eu choro. De que eu fiz o mal, de que eu estou errando. Eu ranjo os dentes de sofrimento. Não é porque Deus está me castigando. É porque hoje a minha consciência já me permite me arrepender e querer ser melhor. Então, quando a gente vai vendo cada parte dessa parábola,
tem um significado para a gente grande, e hoje, com o que o Espiritismo nos traz em termos de esclarecimento, nos permite compreender isso de uma forma diferente. O homem não vestia a túnica nupcial, logo ele não estava apto a se conectar com Deus 100%. Porque a gente sabe que essa comunhão com Deus só existe quando eu quero, quando eu estou realmente disposto a olhar para frente e falar, agora é hora, agora eu quero, agora eu vou fazer. E aí a gente começa a anotar os meus erros, anotar as minhas falhas, anotar o que eu estou falando que está machucando o outro, anotar o que eu estou fazendo que eu não deveria ter feito, por vários motivos, ao invés de ficar usando muletas para esconder as minhas próprias falhas, as minhas vicissitudes, que são minhas, que só eu posso tomar consciência delas, só eu posso querer melhorá-las. Não é a ação do outro que vai deixar ou não que eu melhore, que vai fazer ou não com que eu consiga ser melhor hoje. Se eu estou no trabalho e tem uma pessoa que me irrita todo dia, por exemplo, eu vou querer ser melhor com aquela pessoa só porque ela é boazinha ou não, só porque ela está tendo um bom dia ou não? Eu vou querer ser melhor com aquela pessoa porque eu quero me aprimorar, independente do que aquela pessoa está me oferecendo. Eu sempre dou aqui aquele exemplo do controle do termostato dentro de casa. Se você está num apartamento e você mora em Miami, por exemplo, que está um calor de 100 graus Fahrenheit, e você está dentro de casa, e você tem um termostato, e você quer que ali dentro de casa fique, sei lá, 70 graus. E aí, o termostato fica ali, só você que mexe. Só vai para 80 se você quiser ficar 80. Se você quiser mais frio ficar 60, só você que vai pôr ele lá. Assim deveríamos ser nós com relação aos nossos sentimentos. Não é porque está quente ou está tendo uma interferência externa que o meu termostato vai ficar desregulado. Mas a gente é assim. Muitas vezes a gente desregula o nosso termostato pela influência externa. O meu termostato vai ser regulado de acordo com quem está perto de mim. Se você é uma pessoa positiva, que só me traz coisas positivas, eu quero estar perto de você, porque é assim que eu consigo estar no meu 70. Que mérito há nisso? Se você é uma pessoa extremamente estressada, você está perto de mim, você só me traz estresse, eu não quero estar nem perto de você. Porque eu me estresso. O meu termostato se desregula de acordo com os fatores externos. Não deveria ser assim. Jesus já tem o termostato dele ali controlado, independente se está a 200 graus, 50 graus do lado de fora, o termostato dele está ali reguladíssimo, porque ele já conseguiu notar o que o desregulava, conseguiu trabalhar naquilo para que não acontecesse novamente, com muitos anos, né, gente, de progresso. E hoje, independente da temperatura externa, por assim dizer, a temperatura dele é a mesma. E eu quero ser assim como espírito. Eu quero ser. Por quê? Porque Jesus foi o nosso maior exemplo. Jesus foi o que vi. Eu quero ser igual a Jesus. Vocês querem trazer alguma referência, não? Eu quero ser igual a Jesus. Se Jesus é o maior exemplo, eu quero ser igual a ele. Estou longe? Muito longe. Extremamente longe de ser igual como Jesus. Mas esse é o meu caminho, não é? Então, esse é o meu caminho. Uma coisa interessante é quando a gente toma consciência do que a gente está fazendo errado e que está atrapalhando o nosso crescimento,
Muitas vezes, esse é o chamado. São quando acontecem os chamados. Como, por exemplo, o rei indo chamar as pessoas e as pessoas que não quiseram ir, por exemplo. Quais são os nossos chamados diários na nossa vida? O que está acontecendo na nossa vida diariamente que são chamados de Jesus e que eu posso estar ignorando e falando, sinto muito, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir para minha casa de campo. Todas aquelas situações cotidianas que me tiram do sério muitas vezes, ou que têm a capacidade de me tirar do sério, porque elas podem me tirar do sério ou não, mas todas aquelas situações que têm a capacidade de me tirar, de desregular aqui o meu termostato, são os chamados do rei. São os chamados para o casamento com Deus, para as bodas. A gente vai ficar aqui sentado esperando um grande chamado, né? Assim, um chamadão para o casamento, a festona do ano. Mas não. Os chamados são diários. No nosso cotidiano, as coisas pequenas, aquelas coisas que eu acho que não vão ter importância. Não tem problema, a gente é espírita, a gente sabe que a gente vai viver mais de uma vez. Se eu não conseguir hoje, na próxima eu consigo. Estou desperdiçando os meus chamados. Porque cada pessoa dessa que, por exemplo, eu trabalho com, que me tiram do sério, que muitas vezes eu perco a paciência, ou um filho, ou uma pessoa no trânsito. Cada chamadinho desse, gente, é Jesus nos chamando para trabalhar na seara dele. Cada chamadinho desse, cada um deles, é Jesus nos chamando. Como que você vai agir? Você vai agir como os convidados que negaram, não posso estar aqui hoje? Ou eu vou agir como, eu sei que a minha túnica ainda está bem sujinha, mas eu quero começar a andar naquele caminho. Talvez eu não me sente à mesa ali ainda, mas eu quero estar ali. Eu quero estar ali na festa, mesmo que seja escondidinha, porque minha roupa não está muito apropriada. Eu estou lá, porque eu quero estar presente, eu quero estar junto. O que a gente está fazendo com os nossos chamados? Bom, é interessante quando a gente percebe, a gente está falando aqui, né, já desde o início, esses diferentes ciclos no nosso progresso espiritual. Quando a gente, na época mosaica, por exemplo, a gente estava num ciclo onde a gente só tinha condições de entender aquilo ali. Quando a gente vai progredindo, a gente já passa para um ciclo diferente, onde eu já consigo compreender mais, não consigo fazer muita coisa boa, mas já tenho consciência que é isso que eu preciso, e assim vai. Até chegar no status de Jesus. Então, né, são vários ciclos que a gente vai passar. É interessante que quando a gente chega no final de um ciclo, onde a gente já está próximo para subir para o próximo ciclo, para a próxima etapa, para passar adiante, a gente começa a perceber mais as coisas erradas que a gente faz. A gente começa a notar mais que não, isso aqui já não está mais me fazendo bem. Esse tipo de comportamento já me incomoda muito mais hoje do que me incomodava naquela época. A gente vai começar a notar mais chamados. Os chamados vão vir para que a gente possa agir e possa então dar um passo acima e passar para o próximo ciclo, que é onde eu vou continuar até o próximo. Mas quando a gente já está no final desse ciclo, já não tem mais nada ali para mim, a gente começa a notar mais os chamados, a gente já começa a notar mais as coisas erradas que eu faço, não que o outro faz. Porque eu sei que eu não posso mudar o outro, eu só posso mudar a mim. Eu não posso, nem com muita prece, mudar o outro de nível, mudar o outro de ciclo. Eu posso ajudá-lo, mas eu não posso mudá-lo de ciclo. Ele vai continuar ali no dele até ele quiser, até quando ele quiser. Até quando for o momento dele de perceber, poxa, já não tem mais nada para mim aqui. Já estou pronto para a próxima, já estou pronto para o próximo passo.
para as próximas escolhas, para as próximas ideias, para o que eu posso fazer mais para o próximo. E aí eu mudo. E aí a gente vai melhorando dessa forma. Não adianta a gente querer acelerar as coisas. Jesus já sabia e sabe todos os dias das nossas limitações. E aí tem a ver com o que a Aline falou. Nós temos tudo que nós precisamos hoje para responder os nossos chamados de uma forma que Jesus gostaria que nós respondêssemos. Ele não vai esperar de nós algo que está muito além da nossa capacidade. Ele não vai esperar isso de nós, porque isso é algo que a gente faz. Isso é algo que nós fazemos. Esperar do outro muito mais do que ele tem a oferecer. Isso a gente faz. Jesus não faz isso. Jesus sabe da minha limitação. Deus sabe da minha limitação. Ele não vai colocar nada no meu caminho mais do que eu posso aguentar. Mais do que eu posso fazer. Logo, eu devo fazer o meu melhor, sim. Sem querer me comparar aos outros, porque cada um tem sua própria jornada. Mas na minha jornada, eu sei o caminho, eu sei já o que eu consigo fazer, o que eu não consigo fazer, e Deus mais ainda. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente acha que o outro tem capacidade de fazer muito melhor. Ele não faz porque ele não quer. Se essa pessoa me tratou assim, é porque isso, porque ela tem capacidade de me tratar muito melhor. Ela que não quis. Se meu marido não coloca a roupa dele suja no cesto de roupa suja todos os dias, é por descaso, porque capacidade de fazer isso ele tem. E por aí vai. A gente tem uma expectativa no outro da nossa visão, da nossa perspectiva do que é possível. Brincadeiras à parte, né? Tem as coisas de casa que a gente não pode dar moleza, não. Mas, é sério, mas as coisas que têm a ver com a personalidade das pessoas, muitas coisas a gente fica esperando dentro do meu conhecimento de possível. Voltando isso a essa ideia de que o que a gente sabia 2.000 anos atrás e o que a gente sabe hoje é tão diferente, hoje é igual aquele filme De Volta para o Futuro, quando o menino vai lá atrás e ele fala coisas que as pessoas lá da época falam assim, quê? Tipo, o que é isso que você está usando? Calça jeans, nossa, a gente nunca viu, a gente nunca pensou, a gente ainda não tem condições de compreender. Daqui a 2.000 anos, menos ainda, a gente vai ter muito mais condições de aprender do que a gente tem hoje. Né? Menos ainda daqui a 2.000 anos do que era, daí já são 4.000 anos de diferença. O que a gente vai aprendendo, o que a gente vai adquirindo, vai abrindo muito a nossa mente e vai nos permitindo fazer cada vez mais o bem. É igual aquela história do peixe, né? O peixe só conhece o que tem ali no mar. O peixe não tem consciência. Quando ele pula, ele vê que tem alguma coisa ali fora, mas ele acha que aquilo assim é estranho. Aí ele vai e conta para o outro e fala, não tem nada disso lá fora, não tem, eu vi um negócio assim, mas não. Por quê? Porque para o peixe, o que tem no mar é o que existe. O que tem lá fora nem existe. Dentro da perspectiva dele. Mas quer dizer que não existe? Assim somos nós. Olha como que a gente é limitado. Olha o pouquinho, tão pouco que a gente sabe. O quão pouco a gente sabe. E a gente acha que sabe muito. Já sabemos muito mais do que sabíamos há 2.000 anos atrás, mas ainda estamos, como a espiritualidade nos fala, a gente está ainda bem aqui no iniciozinho. Com progresso, mas ainda estou no começo. Tem tanto. E quando a gente abre assim o coração e a mente
que a grandeza de Jesus, a grandeza de Deus, quando a gente consegue sentir um pouquinho disso, dá para a gente um poder, dá para a gente uma certa leveza de que eu vou conseguir, eu consigo. Por mais difícil que essa vicissitude que eu tenho possa parecer de tirá-la de mim, de parar aquela aresta, eu vou conseguir. Por quê? Porque a minha perspectiva do mundo é muito pequena com relação à realidade divina. A gente não tem nem noção. Mas a gente sente. Como foi trazido aqui pra gente sente. A gente já sente. Então a lição vem nos chamar a atenção para isso. Para os chamados. Poucos serão escolhidos, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Não é escolhidos em termos de privilégio daquele, eu escolhi você porque você estava com a roupa mais bonita, eu escolhi você porque você é mais bonito, eu escolhi você porque você chegou mais cedo. Não, eu fui escolhido porque eu estava apto, eu estava pronto, eu fiz o meu dever de casa, eu fiz tudo que eu precisava fazer para ser escolhido, para estar sentado na mesa do casamento, do jantar, da festa. Então é isso que o Evangelho vem trazer para a gente hoje. Agradecemos a todos.